Pois é, conforme anunciei, 3 entrevistas hoje e no primeiro bloco vamos falar com ela, que é a nossa ortodontista, doutora Ludmila Bertato. Minha colega Ludmila Bertato, seja bem-vinda à Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Obrigada. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, né, ter a oportunidade de esclarecer aos telespectadores o que é minha especialidade e o que ela pode trazer de benefício para o paciente. Finalmente, né? O que é ortodontia? Um nome um pouco complicado para as pessoas, mas todos, né, sempre verifica aqueles aparelhos na boca. É aquilo que é ortodontia. E outra coisa, se é exatamente isso, quais são os benefícios desses aparelhos? Então, ortodontia, ela vem do grego, né? Donto é dente, orto é reto. Então, assim, a função básica da ortodontia é alinhar os dentes. Então, a ortodontia é uma especialidade odontológica que corrige tanto as posições dos dentes quanto dos maxilares. Então, quando os maxilares não estão bem posicionados, quando existe uma desarmonia facial ou um desalinhamento dentário, a ortodontia ela entra para alinhar os dentes, corrigir mordidas, né? E também desordens crâniofaciais. Esses são os reais benefícios desses famosos aparelhinhos, né, cuja a especialidade da odontologia é a ortodontia. E aqui conosco hoje ela, doutora Ludmila Bertato, que faz parte do grupo do Ateliê do Sorriso São Rafael, localizado na Monteiro da Franca. Inclusive o telefone é 30... 310055. 30310005. 55, digo. Inclusive, daqui a pouco vai estar na telinha, 30310055. Faz parte do Ateliê do Sorriso São Rafael. Doutora, uma dúvida também que as pessoas têm é em relação à idade, né? A idade para iniciar o tratamento ortodôntico. Inclusive, nós estamos vendo no dia a dia nosso, as pessoas adultas, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, usando aparelhos, inclusive. Mas existe, na realidade, uma idade ideal para dar início a esse tratamento ou não? Na verdade, assim, existe uma idade mínima, mas não existe uma idade máxima. Então, assim, a gente nunca coloca um aparelho em crianças menores que 5 anos. Primeiro que é uma cobrança de higiene, de cuidado, e às vezes a criança ela não está preparada para toda essa exigência. Então, às vezes acaba sendo um trauma social. Então, o ideal é assim, a partir dos 5, 6 anos de idade, a criança já pode fazer uma avaliação ortodôntica para a gente acompanhar a troca de dentes. Por quê? A criança com 5, 6 anos de idade, ela começa a trocar os dentes de leite, que são os descidos, pelos permanentes. Essa fase dura aproximadamente dos 6 anos até os 12 anos, em média. Tem criança que às vezes termina de trocar com 14, 15 anos. Então, essa troca de dentes tem que ser monitorada pelo ortodontista. Porque cada dente de leite ele tem a época exata de ser trocado. Você não pode retirar o dente de leite antes da época, que seria uma perda precoce, ou por cárie, ou por apinhamento, e você também não pode ter a retenção prolongada, que é o quê? Está no momento exato de tirar o dente descido e ele ainda não amoleceu. Então, aí a gente precisa fazer uma extração precoce para não prejudicar a migração, a trajetória dos dentes permanentes para a arcada. Então, assim, é necessário fazer o monitoramento dessa troca de dentes. Não necessariamente uma criança que vai com 5 anos no consultório, ela vai colocar um aparelho com 5 anos. Às vezes a gente pede uma radiografia panorâmica, que a gente consegue, que é uma visão panorâmica geral de todos os dentes, para ver se ela tem todos os dentes permanentes, se está com alguma falta de algum dente, que é a genesia, se ela já tem algum distúrbio, alguma patologia que pegue no início. Então, assim, a radiografia panorâmica vai mostrar o número de dentes que ela tem, se ela tem um supranumerário, para a gente direcionar a troca dos dentes. E aí, às vezes, a criança vai com 5, 6 anos, realiza esse monitoramento até os 12, sem precisar de tratamento ortodôntico. Ela faz a panorâmica uma vez por ano e a cada 6 meses a gente olha ela clinicamente, só para acompanhar, para que o tratamento ortodôntico não fique mais difícil no futuro. Doutora, pacientes adultos, né? Estamos vendo também muitos pacientes adultos, já inclusive de uma certa idade ou não, usando aparelho ortodôntico. Finalmente, tem resultado mesmo? Uma vez que tudo deve começar no início, na fase inicial, que é a fase da infância. Com relação, qual é a palavra de um especialista em relação a essa questão do paciente adulto, usando aparelho ortodôntico?
Não, com certeza tem resultado. O paciente adulto, a gente faz um tratamento um pouco mais simplificado. A gente não vai fazer grandes extrações dentárias, né? É um tratamento mais simplificado, primeiro que o adulto não tem aquela, às vezes, a paciência, ele já está inserido no mercado de trabalho, de usar um aparelho por muito tempo. Então, tem que ser um tratamento rápido, né? E, de preferência, aparelhos estéticos, que nós temos no mercado vários materiais, policarbonatos, porcelana, safira, que ficam imperceptíveis. Então, o paciente adulto, principalmente mulheres, são mais vaidosas, dá para usar tranquilamente. E hoje em dia a gente vê mais paciente adulto no consultório até do que criança. Porque antigamente, há muitos anos atrás, a criança que chegava adolescente com 16 anos já era tarde para iniciar o tratamento ortodôntico. Hoje a gente sabe que não. A única contraindicação de um tratamento ortodôntico no adulto é gengivite, não pode ter inflamação gengival, porque senão a gente, quando movimentar os dentes, não tem a formação de osso, e ele tem que ter osso para movimentar os dentes. São só essas condições básicas para adulto de qualquer idade, 80 anos, 70, pode fazer e deve fazer o tratamento ortodôntico. Porque o que a gente tem visto muito hoje, o paciente chega no consultório com perdas dentárias. A maioria dos pacientes adultos que chegam, depois dos 40, 50 anos, tiveram perdas dentárias no passado, não colocaram o dente no local, e aí o que aconteceu? A perda de um dente atrapalha a posição de outros 5 dentes vizinhos a ele. O dente de cima, o dente de baixo e os dentes adjacentes. Então, até para a pessoa restabelecer aquele espaço perdido, colocar um implante, precisa passar pela ortodontia antes. A ortodontia ela vem para organizar aqueles dentes, reabrir aquele espaço que foi perdido ao longo dos anos para poder receber o implante na posição correta, bem planejado, para as forças da mastigação incidirem corretamente e serem bem distribuídas. Então, a ortodontia ela vem para reorganizar, para depois a pessoa inserir o implante e fazer o tratamento. E outro problema grave que eu vejo bastante no consultório é pacientes adultos que têm disfunção da articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui ao abrir e fechar a boca. Certo. Então, assim, muitos fazem tratamentos longos, por exemplo, no otorrino, no oftalmologista. Então, eles vêm, às vezes, com queixa de cefaleia frontal, que são as famosas enxaquecas, cefaleia parietal, que associado com tensão emocional dá também as dores, né? E, às vezes, uma otite, que é a dor de ouvido, e até dores neurológicas, que são os famosos torcicolos, né? Então, assim, às vezes o paciente vem com essa queixa, faz tratamentos longos com remédio, no otorrino, no oftalmo, e a causa, às vezes, é uma disfunção da mordida. Então, assim, a mordida errada é que dá o gatilho para ter essas outras patologias. Então, o paciente adulto que está passando por uma dor de ouvido, enxaqueca, uma dor na vista, dor neurológica, dor cervical, tem que fazer uma consulta com o ortodontista para a gente avaliar se há o correto engrenamento dos dentes, o correto encaixe, para corrigir essa mordida, que esses outros sintomas, eles são consequências dessa má engrenamento dos dentes. Qual é o tempo? Eu sei também que muitas vezes o paciente coloca o aparelho e simplesmente desaparece do consultório, acha toda aquela ferragem, vamos dizer, aqueles ferrinhos bonitinhos, coloridos. Vão resolver sozinho. Eu pergunto, dentro de um tratamento correto, feito por um especialista, né, a visita de forma correta pelo paciente, qual é o tempo correto, o tempo médio de um tratamento? Não, isso é bem variável, depende do caso, da maloclusão do paciente. Mas, em média, um tratamento ortodôntico feito de forma correta é para durar, em média, 2 anos. Um caso mais simples, 6 meses. E há a possibilidade também do paciente fazer uma ativação a cada 21 dias. Biologicamente, é possível. Então, encurta o tempo total de tratamento também. Muitas pessoas usam o aparelho porque apenas 5% da população tem a oclusão normal. As demais teriam que se submeter a um tratamento ortodôntico. Ok. Vamos focar essa imagem? É possível? Vamos ver? Eu trouxe umas imagens aqui de uns casos, né, que eu tratei. Então, assim, a primeira imagem no canto superior esquerdo, essa paciente ela tinha uma atresia maxilar, arcada superior, não escutou. Arcada superior pode fechada. Então, quando ela sorria, mostrava mais os dentes da frente, não tinha aquela largura no sorriso. Então, a gente usou um aparelho fixo, chamado
Hyrax para abrir essa arcada. Então, olha a diferença da arcada inicial, que era mais fechada, tinha até um formato triangular, e ao final ela ficou com aquele formato mais parabólico, mais arredondado. Então, quando a gente ampliou a arcada, o sorriso dela ficou bem melhor, porque ficou um sorriso mais largo, mais bonito, mais atraente. Muito obrigado pela atenção. Vai voltar, ficar voltando aqui nessa área. Não mude de canal, porque daqui a pouco vem mais. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta.